Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal, aqui é a Mônica. Hoje eu quero tratar de um assunto muito importante que eu acho que tem muito a ver com o autismo, mas também tem a ver com outras dificuldades de seres humanos na vida. É o não desistir. Não desistir do aluno, não desistir do filho, não desistir do amigo. Pessoas que têm essas dificuldades, muitas vezes, acontece muito com elas, de serem rejeitadas e da sociedade desistir delas. E eu tenho um caso muito interessante que é a desistência de mãe. Mas não é querer, né? Não é só mãe que desiste, não. O professor desiste, pai desiste, a avó desiste, amigo desiste. Então eu vou contar esse caso para ficar claro para vocês o quão é importante isso. Na minha adolescência, eu tinha um amigo que também era adolescente, o Charlinho, mas ele era mais novo que eu. O Charlinho tinha dislexia. Então a escola simplesmente abandonou ele, mandava ele embora. E a mãe dele, apesar de ser uma pessoa de classe média, uma pessoa culta, eu conhecia ela pessoalmente, ela também desistiu dele. Tinha um motivo até pessoal, porque ele parecia muito com o pai dele, que era uma pessoa tipo bagunceira, desordenada, desorganizada, e ela, pelo contrário, muito organizada. Ela não dava conta desse marido. E o Charlinho parecia, inclusive, fisicamente com o pai dele. Então, a mãe simplesmente relegou o filho, deixou ele pra lá. Ela não botou ele pra fora de casa, não matou ele, mas assim, não ia na escola saber das coisas dele. Ela achava que ele era um malandro. Por quê? Porque Charlinho é uma pessoa bonita, inteligente. Então, dá a impressão pra gente, às vezes, que toda aquela dificuldade dele passava muito mais pela malandragem, por não querer assistir às aulas, não querer se comprometer com as coisas. E ele tinha dislexia e não tinha o diagnóstico. A gente tinha uma turma lá no Alto da Serra, que era até aquela turma que o pessoal de Milton Nascimento, a gente ouviu algumas músicas, alguns encontros dele lá, é dessa época. E a gente tinha uma turma e tinham amigos e tinha a minha família e a família do meu tio e da minha tia. A minha tia, inclusive, está viva, tem 98 anos, ainda mora na rua Ramalhete, que tem música até que fala disso, né? E o Charlinho fazia parte dessa turma aí. Ele engajou nessa turma, porque ele também morava na Serra, morava por ali. O Charlinho era... Aqui em Belo Horizonte, né, Mônica? Aqui em Belo Horizonte. Essa turma da Rua Ramalhete, né? É a turma aqui de Belo Horizonte, que onde começou Milton Nascimento, esse tipo de programa musical aí, né? E o Charlinho morava lá perto e foi sendo enturmado, porque, gente, verdade é uma. O Charlinho era uma pessoa inteligente, sociável, educado. A única dificuldade que ele tinha, que não era diagnosticada, era a dislexia, então ele não conseguia aprender a ler e escrever. E aí como é que ele ia na matemática, na geografia, ele sabia ler e escrever. E a mãe abandonou ele, eu até hoje eu não entendo por quê, porque é uma pessoa muito bacana, eu conheço ela pessoalmente. Então, esse Charlinho foi andar com a nossa turma lá, ele era até... assim, uma pessoa especial pra gente, porque ele é um pouco mais novo que a gente, e ele é uma pessoa encantadora. Então, a gente adorava o Charlinho. O Charlinho ficava muito na casa dessa minha tia, porque essa minha tia é do tipo, ela é assistente social, ela é do tipo que acolhe todo mundo. E o Charlinho foi ficando lá. Ela acolheu ele e foi morando lá. A minha tia, de vez em quando, ligava para a mãe do Charlinho, pedia roupa, querendo se inteirar sobre a condição escolar dele, porque a minha tia, inclusive, trabalhava em escola. E a roupa, de vez em quando a mãe mandava, era uma roupa muito menor que ele, porque ele é até hoje uma pessoa gorda, grande. Ela mandava uma roupa de acordo, e sobre a escola ela nem respondia. E minha tia, como era também uma educadora, ela começou a educar o Charlinho. Começou a ensinar coisas para ele. Minha tia também uma pessoa especial. Parece que a pessoa cai no reduto que alguém vai salvar ela, né? Aconteceu isso com o Charlinho. Acabou que ele se alfabetizou. Eu sei que o Charlinho hoje tem uma empresa de comunicação. Ele já trabalhou com campanhas políticas, ele trabalhou na campanha do Collor, com a empresa dele. Ele é um cara super bem sucedido.
E eu acho que eu também não ficava o dia inteiro me inteirando desse assunto, mas eu acho que a minha tia promoveu essa entrada dele, né? Eu não me lembro do diagnóstico que foi minha tia que promoveu, mas assim, porque o Charlinho tinha um pouco de receio de conversar sobre essas coisas com a gente. Mas o certo é que se a gente pensar, né? Eu vi um filme também, tinha um menininho que... Deixa eu ver o nome do filme, gente, que eu vou ter que colar, porque eu não guardei. Como Estrelas na Terra. Tem um outro caso, até parecido com esse por acaso, por coincidência, né? Que é um menininho indiano, disléxico, que também tinha problemas na escola. A família do menininho não desistiu dele, não. Era uma família muito rígida, o pai batia nele, chamava ele de burro. Acabaram colocando ele num colégio interno e os professores também batiam nele, brigavam. Ele não foi expulso desse colégio interno, mas ele foi relegado lá. Até que apareceu um professor lá, substituindo um outro, que era da área da arte, e esse professor trabalhava numa escola de meninos de deficiências especiais. Então ele percebeu que o menino tinha problema, ele foi na casa do menino, o menino tinha um monte de cadernos e ele escrevia tudo errado de acordo com o entendimento dele, porque ele era disléxico. Mas ele tinha profusão de coisas escritas e tinha desenhos, gente, maravilhosos. Ele desenhava que era uma coisa de outro planeta, e esse é um caso real. E esse professor pediu licença para o diretor da escola, que deu a licença meio assim, porque já não sabia mais o que fazer com o menino, para trabalhar com o menino, e teve muito sucesso. Então, o que é isso aí, né? O que esses dois casos trazem de notícia pra gente, de ensinamento? A verdade é uma bem clara. Primeiro, a notícia para o professor é que o professor não pode desistir de ensinar. O professor pode ter dificuldade de ensinar? Pode, mas ele não pode desistir. Ele pode, inclusive, passar o caso para uma outra pessoa, se ele não estiver dando conta. Isso não é desistir. E outra coisa que eu acho que é muito importante é que, assim, na verdade, gente, o que me fica muito claro? A dificuldade dessas pessoas, ela é muito maior na gente. Porque a gente é que tem dificuldade de ensinar para eles. Pensa bem, por exemplo, igual esse Charlinho que eu conheci muito, né? É um menino inteligente, bacana, educado. Não olharam para ele. A mãe dele não olhou para ele. Porque ela tinha um problema com o pai e ele parecia com o pai. E ela achou que ele era igual ao pai. E sabe-se lá que o pai também não era igual a ele, né? Isso eu já não sei. Até o nome era igual. Então, a mensagem, né? É que, assim, esse negócio de desistir, esse negócio de ter dificuldade, a gente tem que cair na real que, às vezes, a dificuldade, a desistência, passa muito pela gente. É a gente que tem dificuldade de ajudar, de ensinar, de reconhecer e respeitar pessoas assim. Que, assim, por exemplo, esses dois casos que eu citei, teve sucesso no fim. Mas pode ter casos que o sucesso não vai ser assim tão expoente, tão bacana. Mas mesmo assim, o sucesso pessoal é importante. O ser humano que está ali com aquela diferença, com aquela dificuldade, é uma pessoa muito importante. Uma vez um amigo meu, que já até morreu, ele é espírita, ele falou comigo assim, olha, cada grãozinho de areia da praia é importante para formar a praia. E a gente é isso. Um grãozinho de areia, cada um tem o seu motivo de estar aqui, então a gente nunca deve desistir. Acho que é por aí. Tem hora que eu gostaria de falar mais, mas eu vou começar a voar muito, porque esse assunto dá para voar, então eu já vou agradecendo você de estar aí, te pedindo para curtir, te pedindo para fazer comentários, para se inscrever no meu canal se gostar, que é importante para mim. E mais importante para mim é você estar aí. Beijo, beijo.